Fala pra eles, pipeiro não criminoso, paz e diversão e alegria ao nosso povo. Peço proteção, pois sei que é um dia após o outro que vamos chegar na nossa zona de conforto. Então, rapaziada, Pipola Golinha aí na área mais uma vez. Vamos agradecer a Papai do Céu aí por mais um dia de vida, pelo deitar, pelo levantar e por permitir estar respirando, né? Porque pertence a Ele ao fôlego de vida. E agradecer ao Papai do Céu aí de poder compartilhar mais um vídeo aí com todos os amigos, colegas e clientes. Então, rapaziada, hoje vai ser um assunto mas bem interessante, tá? Vocês não têm noção de como tem pessoas vindo do meu privado pedindo para que eu pudesse fazer um vídeo falando sobre corte e sobre corte, beleza? Então o tema desse vídeo de hoje é corte e sobre corte, vantagem e desvantagem, beleza? Então vou falar tudo a respeito. Então, rapaziada, eu tô fazendo aqui 2 fios 10, tá? De 3 passadas, 12 mil. E aqui eu tô dando a primeira camadinha, tá? Que eu tô usando aqui o quartzo 1000, beleza? Então, rapaziada, quando a gente fala sobre corte e sobre corte, a gente primeiro tem que entender o seguinte: quando a gente usa a expressão corte sobre corte, é como se eu fosse falar sobre madeira sobre madeira, ferro sobre ferro. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando eu uso o termo corte sobre corte, é que quando é alguma coisa por cima de alguma outra coisa. Tu ainda não entendeu, mas fique tranquilo que tu vai entender, beleza? Então você veja esse vídeo até o final, que hoje vai ser interessante, beleza? Já não vou ter muito tempo, então já deixa o teu like, já se inscreve no canal. Então, corte sobre corte, vantagem e desvantagem, tá? Quando eu falo corte sobre corte, é porque é um corte por cima de outro corte, tá? Então existe algumas possibilidades de você fazer o corte sobre corte, beleza? O corte sobre corte, ele pode ser feito com o quartzo, tá? Mas a maioria das vezes, quando as pessoas falam assim: ô Pipolo, faz uma linha aí para mim no corte sobre corte, porque eu quero usar em competição, que eu quero enfrentar os mais brabos da minha área, que eu quero amassar eles. Então, quando eles usam esse termo querendo um corte sobre corte, é porque ele quer abrasivo por cima de outro abrasivo, tá? Então já vou aproveitar o ensejo e eu vou dizer o seguinte: no corte sobre corte, tu não tem como fazer, por exemplo, uma linha de 4 passadas passando as 4 passadas em cima do abrasivo. Não, esquece isso, não existe essa possibilidade, porque a tua linha, o acabamento não vai ficar bom. O acabamento da linha, ele com certeza ele vai deixar de desejar em algum momento. Por quê? Porque o abrasivo ele tem um poder de corte já muito avançado, beleza? Então automaticamente a tua borracha, que é o teu chore, ele não vai suportar, beleza? Então existe a possibilidade de eu fazer um corte sobre corte tanto com o abrasivo como com o quartzo. Por que com quartzo? O quartzo também ele tem corte também, beleza? Talvez você que está vendo esse vídeo e tem loja, e você talvez trabalha com cerol, né? E tem muita gente que faz o cerol com o próprio quartzo, tá?
Hoje eu não trabalho mais com cerol, não tenho mais loja de pipa, tá? Mas o cerol que eu fazia também era com quartzo. E as pessoas pegavam o cerol de mão e acabavam cortando aqueles que tinham linha chilena. Porque o quartzo, ele já tem um corte já bem avançado. Porém, não se compara ao corte do óxido, tá? O óxido, ele tem já um poder de corte bem maior do que o quartzo, beleza? O óxido tem um poder de corte bem maior do que o quartzo. Então, por isso que quando a gente faz linha, por exemplo, de 4 camadas, a gente prefere usar o quartzo. Por qual razão? O quartzo ele tem corte, ele vai te dar proteção e ele ainda vai manter a tua linha leve, beleza? Então, qual é a primeira vantagem de você usar um corte sobre corte se tratando de óxido? Primeiro, que quando você vai fazer um corte sobre corte, que você vai usar óxido, você tem que usar as malhas 400, presta atenção, malha 400, malha 500 ou malha 600 para cima, que são malha alta, tá? Outro detalhe, você não pode fazer corte sobre corte usando com a peneira eufusa. Por quê? Porque a peneira eufusa é macrogrãos, enquanto as peneiras Anze e Fepa são microgrãos, ou seja, os grãos são menores do que os grãos da eufusa. Logo, vai te ajudar a você fazer um corte sobre corte, tá? Porque os abrasivos da peneira eufusa, como eles são macrogrãos, eles são muito pontiagudos. Ou seja, ele tem muita ponta e vai cortar com mais facilidade o teu chore, beleza? Enquanto você usa a Fepa ou Anze, já tem uma facilidade a mais de o chore suportar, beleza? Agora, não tenta querer fazer corte sobre corte usando malha 320, malha 280, daí por diante. Não faça isso, vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai estragar a linha. Se quiser fazer corte sobre corte com óxido, usa a malha 400, 500 ou 600, de preferência mais alto possível, porém quanto mais alto, mais caro fica. Malha 800, malha 1000, óxido com malha 800, malha 1000. Então o poder de corte ele é menor, ou seja, quanto menor o grão, menor o poder de corte. Então a facilidade de o chore suportar é maior você usando essas granometrias de 400, 500, 600. Ponto. Então qual é a vantagem principal do corte sobre corte? É a blindagem, é a proteção que a linha ela vai ter em relação a outras linhas que se faça com quartzo ou calcita, tá? A calcita não é considerado corte sobre corte, porque a calcita não tem corte, beleza? Então, a vantagem principal e maior, mas pipólogo só é a única vantagem, de fato é a única vantagem, tá? Que ela vai ter uma proteção a mais. O que seria essa proteção a mais? Você já viu aquele cruza que duas pipas fazem cruzando, ou já aconteceu contigo, que o cara bate na tua linha, bate na tua linha, a tua linha não abre? Então geralmente é porque a blindagem da tua linha está muito boa. E isso acontece muito a pessoa que faz no corte sobre corte usando o abrasivo. Ou seja, se a pessoa faz uma linha, presta atenção, se a pessoa faz uma linha de 4 passadas, a primeira só na cola, a segunda passada cola e quartzo, a terceira passada, aí 4 passadas, tá? A terceira passada cola
e, vamos dizer, com ALL 600 ou ALF 400, que são materiais que faz extralisa, beleza? Aí depois ele dá uma... Ou seja, essa terceira passada já tem corte, beleza? Aí ele vai usar uma outra camada de abrasivo por cima, que é aí que vai ficar a critério do passador. Entendeu? Eu não acho muita vantagem a pessoa fazer corte sobre corte para linha lisa. Geralmente são linhas para meio termo ou áspero. Porque geralmente as pessoas querem usar tipo de cruza, tá? Que é tenteando, colando linha. A gente fala roçando, né? Roçando é um tipo de tenteio que você diminui o tenteio, mas a linha tá grudada uma na outra. Beleza? Então, a única vantagem que o corte sobre corte tem com o abrasivo é que você tem uma maior proteção, uma maior blindagem. Beleza? Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte, rapaziada. O que faz cortar a linha do adversário, não é a segunda camada, ou seja, a penúltima camada no caso, que é do sobrecorte. Porque o corte é o que vem por cima e o que vem por baixo é o sobrecorte, beleza? Então por isso que é corte sobre corte, ou seja, a camada final, o abrasivo final é o que corta a linha do adversário. O cara vai bater na tua linha, não vai abrir, até que a camada de cima vai cortar a linha. Então, rapaziada, o vídeo acabou cortando, tá? Então vou dar continuidade aqui, já estou quase no final. Então o que vocês precisam entender é que o que corta a linha do adversário não é o sobrecorte, não é a camada de abrasivo que fica por baixo, mas sim a camada de abrasivo de finalização. Então o corte sobre corte é para te dar mais proteção. Não significa que vai aumentar o poder de corte da tua linha, não. Beleza? Então, vindo aqui agora na desvantagem, qual é a desvantagem do corte sobre corte? Qual é a desvantagem do corte sobre corte? É que tua linha ela vai ficar mais pesada, tá? É que tua linha tá sujeita a ficar quebradiça, tá? Não tô dizendo e nem tô generalizando que todos os passadores que fazem linha no corte sobre corte, ou seja, abrasivo sobre abrasivo, tá? Não significa que todas as linhas vão ficar quebradiças. Eu tô falando que a possibilidade maior, a probabilidade maior de ficar uma linha quebradiça, desfarelando, é quando usa corte sobre corte. Beleza? Isso é uma desvantagem, tá? Possível.